Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e essa é uma reflexão especial porque nós chegamos ao número 300. Isso mesmo, essa é a reflexão número 300 aqui no nosso canal. E a partir de agora nós vamos inaugurar uma nova fase, uma nova metodologia e um novo trabalho. E eu vou explicar como vai funcionar. Mas antes, eu gostaria de contar resumidamente como é que nós chegamos até aqui. As pessoas que acompanham desde o começo já ouviram essa história outras vezes, mas quem chegou no canal recentemente não conhece a história. Então, vou resumir aqui para vocês. Bom, eu estudo sobre espiritualidade desde 2001 e estudo sobre a Umbanda desde 2013. Porém, apenas em 2015 eu comecei a trabalhar em um terreiro de Umbanda, a pôr a mão na massa, a fazer o desenvolvimento da minha mediunidade e, por consequência, atuando como médium. Desde o princípio, as entidades que me acolheram e instruíram deixaram bastante claro que eu tinha um trabalho espiritual a realizar na Terra, principalmente ligado ao conhecimento do Espiritismo e da Umbanda. Por isso o canal hoje se chama Voz Espiritualista. Bom, então, gradativamente, elas foram me ensinando, dando a base para que eu aprendesse a Umbanda, para que eu aprendesse como funcionam os trabalhos, todos os princípios, enfim, todas as informações necessárias. Mas desde o começo, elas colocaram uma cláusula que era: nós vamos te ensinar desde que você passe para frente, desde que você transmita esses ensinos a outras pessoas. Então, ao contrário de muitas casas onde não se permite estudar, ou de tantas outras que cobram pelo estudo, as entidades sempre foram muito solícitas e me ensinaram tudo gratuitamente, desde que eu ensinasse também gratuitamente e passasse essas informações adiante. Pois bem, em 2016, portanto, um ano e meio depois que eu comecei a trabalhar no terreiro, eu senti uma vontade muito grande de retribuir aquilo que eu já tinha aprendido com as entidades, auxiliando principalmente aqueles que estavam começando, pois o meu começo, como a maioria das pessoas, é um misto de confusão, porque embora as entidades me amparassem e ensinassem, eu não tinha com quem conversar sobre. Meu círculo de amizades não era da Umbanda, nem sequer se interessava sobre isso. Infelizmente, a postura dos médiuns mais experientes quase sempre é a de não dar importância para quem estava começando. Então eu resolvi justamente iniciar o meu trabalho de divulgação desses ensinos com quem estava iniciando os seus primeiros passos. Bom, e aí eu criei um grupo de WhatsApp chamado Médium de Umbanda, onde o objetivo era justamente auxiliar aqueles médiuns novatos que buscavam na internet uma fonte de informações. Para que o grupo não ficasse ocioso, eu tive a ideia de começar a gravar pequenos áudios sobre vários temas ligados à Umbanda. Como eu trabalho no campo e chega na hora do almoço, o que você vai fazer? Só tem mato. Então, eu passava boa parte do tempo andando, sentando debaixo das árvores, pensando, refletindo na vida, e foi daí que surgiu a ideia das reflexões. Por que não aproveitar o intervalo do almoço para gravar sobre um tema, principalmente em áudio, já que eu gosto muito de áudio, sou fã de podcast, baixo diversas entrevistas no celular para ficar ouvindo. Então veio essa ideia, opa, vou começar a gravar alguns áudios sobre Umbanda e sobre mediunidade para que o grupo não fique ocioso. E assim, em maio de 2016, as reflexões começaram. Inicialmente apenas para esse grupo de WhatsApp que eu havia criado.
Contudo, acontecia um fenômeno curioso. Muitas pessoas perdiam as reflexões porque precisavam formatar o celular, alguma coisa nesse sentido, e elas viviam me chamando no particular e falavam: Olha, você pode me mandar aquela reflexão que você fez? Mas às vezes era sobre um tema que eu tinha gravado há 2 meses atrás e eu já não tinha mais um celular, porque meu celular também sofria com falta de espaço, eu tinha que apagar para poder criar outras reflexões. Então, de tantas pessoas pedirem, eu comecei a pensar: bom, preciso encontrar uma maneira de armazenar esses áudios. Pensei em várias coisas, pensei no Google Drive, pensei no ForShared, pensei em vários sites que hospedam esses arquivos. Mas uma das coisas que me fez decidir pelo YouTube era que, primeiro, o YouTube tem um grande apelo popular no Brasil. Então, as pessoas recorrem ao YouTube como fonte de conhecimento. E segundo, era o medo que esses arquivos se perdessem. Porque como eu estudo sobre espiritualidade desde 2001 e desde 2002 eu tenho acesso à internet, eu me lembro de várias e várias iniciativas bacanas em espiritualidade que se perderam na internet. Ou porque o blog foi excluído, ou porque aquele serviço não está mais disponível, como era a questão do Orkut, por exemplo, onde nós tínhamos uma comunidade sobre espiritismo formidável, com milhares e milhares de tópicos muito bem montados. Então a internet é uma coisa que está nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo sofre da falta de continuidade e as coisas se perdem, né, muito facilmente. Então eu comecei a pensar e vi que o YouTube era a melhor escolha. Só que tinha um problema, né? O YouTube é uma plataforma de vídeo. As pessoas vão para o YouTube porque querem assistir vídeos, não para ficar ouvindo o áudio. Então, inicialmente, o canal servia como uma biblioteca. Eu publicava as reflexões no grupo e depois eu salvava. Quando alguém vinha me pedir, eu falava: Olha, já salvei, dá uma olhada. E assim foi. Só que, com o passar do tempo, o número de inscritos no canal cresceu muito. Nós atingimos, inclusive, essa semana a marca de 28 mil inscritos. Nada mal para um canal que essencialmente é áudio, né? São pouquíssimos vídeos em que eu apareço. E cresceu de tal forma que acabou se tornando uma via independente. Ou seja, as pessoas que me ouviam pelo WhatsApp, que participavam dos grupos, porque eu já estava mandando em outros grupos, já não eram o mesmo público que começou a acompanhar pelo canal. E assim nós fomos. Só que, um detalhe que eu esqueci de mencionar, eu criei o canal, eu comecei as reflexões em maio, mas apenas a partir de outubro de 2016 é que eu comecei a salvá-las no canal no YouTube. Então, entre maio e outubro, todas essas reflexões já se perderam. Não me lembro mais sobre o que eu falei e não tenho mais esses arquivos. Mas a partir de outubro de 2016, tudo que eu gravei em matéria de reflexões está exposto lá no canal, que inicialmente se chamava Médium de Umbanda. E o foco estava justamente nessa questão, mediunidade Umbanda, mediunidade Umbanda. Bom, chegou um determinado tempo em que o preto velho veio, conversou comigo e disse: Olha, a partir de agora você pode falar sobre outros temas que não sejam Umbanda e que não sejam mediunidade, porque o que você já produziu sobre esse assunto já está bom. Agora você pode partir para outros campos. E por uma questão de coerência, eu resolvi mudar o nome do canal de Médium de Umbanda, cujo foco estava muito claro, para a Voz Espiritualista. Isto é, continuaria falando de Umbanda, mas não falaria apenas de Umbanda e apenas de mediunidade. Traria outros assuntos que são do meu interesse, assuntos que eu estudo, e divulgaria gratuitamente, sem propaganda, sem nada do tipo, a quem quisesse ouvir. E chegamos então ao momento presente, onde contamos com exatamente 300 reflexões publicadas no canal. Bom, de agora em diante, o que eu vou fazer?
Tive uma nova conversa com o Preto Velho depois de 300 temas e agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou gravar com menos frequência, mas produzirei reflexões mais profundas. Até agora, o objetivo das reflexões era falar sobre um determinado assunto, dar uma indicação de leitura, deixar uma pergunta no ar, pensar sobre um determinado assunto. Agora eu quero explorar mais a fundo diversos temas de espiritualidade. E uma das formas que pretendo adotar é justamente o estudo com o livro. Adotar uma obra ou diversas obras, aliás, preferencialmente diversas obras, onde eu vou pincelar alguns trechos mais importantes e fazer um estudo e uma reflexão mais profunda em cima daquilo. Sejam livros de Umbanda, sejam livros espíritas, sejam livros espiritualistas. Livros que eu conheço, livros que eu já tenha lido e sobre assuntos que eu acho que sejam interessantes e que terão alguma coisa a acrescentar. Uma das formas de fazer isso é gravando a tela do computador, onde você consegue visualizar o que está ali. Então eu posso trazer imagens, posso trazer textos, posso trazer slides. Então eu pretendo fazer uma coisa muito bacana neste sentido, voltado ao canal. Também pretendo fazer as lives no canal, muita gente pede, as transmissões ao vivo. Até fiz algumas no grupo do Facebook em áudio como um teste, mas agora pretendo de vez em quando fazer algumas transmissões em vídeo, abordando alguns temas, alguma coisa ao vivo. Pretendo também reativar o projeto do blog do canal, porque nem sempre as pessoas têm tempo para ouvir ou para assistir um vídeo, mas às vezes para ler ela tem um tempo. Eu já tenho mais de 60 textos escritos que não ganharam ainda publicidade. Pretendo revisar os 2 livretos que eu já publiquei, que é o Diário de um Médium Iniciante, onde eu conto passo a passo como foi o meu desenvolvimento, e o livro Incorporando em Casa, onde eu trago ali algumas dicas para os médiuns que trabalham mediunicamente em casa. Então pretendo revisar esses livros e colocá-los dentro desse blog gratuitamente. Eles já estão disponíveis na internet, inclusive aqui no canal. Se você entrar lá e digitar o nome desses livros, você vai achar algum conteúdo, mas eles estão em PDF. Agora eu pretendo colocá-los diretamente no blog para facilitar ainda mais o acesso. Então, para não estender muito o áudio, nós agora vamos iniciar uma nova fase, reflexões mais profundas, porém com menos frequência, até porque dá trabalho fazer isso, então serão reflexões mais elaboradas e mais profundas. O blog, as lives, as palestras do terreiro, esqueci de mencionar, a gente já tem gravado com o celular algumas palestras e sempre eu coloco ali no canal. Então, enfim, são aí novidades para que a gente aprofunde o estudo em espiritualidade, porque querendo ou não, nós já somos um dos maiores acervos originais, diga-se, de conteúdo sobre espiritualidade na internet de forma gratuita, sem propaganda, sem ter que pagar nada por isso. E peço que você que chegou há pouco tempo, que ainda não conhece o canal, dedique um tempinho para olhar os conteúdos. Muita gente às vezes vem conversar comigo e fala assim: você podia falar sobre isso. Eu pego o link e mando, já falei. Então, se a pessoa pesquisar no canal, ela vai encontrar muita coisa. Afinal, são 300 reflexões. Tem de tudo ali. Tem muita coisa bacana que muita gente desconhece. E aproveite para ativar o sininho de notificações para ficar sempre informado quando uma nova reflexão chegar no canal. Beleza? Então é isso. Agradeço profundamente a todos os inscritos, a todos que acompanham pelo WhatsApp, aos moderadores que me ajudam nessa caminhada, enfim, as pessoas que assistem, compartilham, jogam no grupo do terreiro, no grupo do centro e que fazem as reflexões pipocarem aí, internet afora. Então, meu muito obrigado a todos e vamos lá para essa nova jornada. Um abraço a todos.